palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, diz o texto, dentro da boca de Deus, falando para os nossos corações. E nós queremos convocar você para receber um pedacinho para o teu coração aí, em nome do Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Seja impactado por uma poderosa ministração. No Círculo de Oração 97, uma palavra de fé. Jeremias, capítulo 18. E os versículos do 1 em diante vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não tu poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta passagem vem nos mostrar uma situação onde o vaso do oleiro, a impenitência do povo, as situações que foi adversas naquele período. Vem uma situação para a vida agora de Jeremias, o profeta, onde a palavra diz assim para Jeremias, a voz do Senhor dizendo: levanta-te e desce. Em outras traduções, levanta, dispõe-te em pé. E fala sobre uma atitude de sair do comodismo de estar deitado, de estar acomodado, de estar descansado, para se levantar. É a primeira atitude. A segunda atitude que o Senhor mostra e manda na vida do próprio Jeremias, é que ele levante-se e desça. Quando ele desce, ele pensa que vai chegar ali para falar algo com Deus, para ouvir ele lhe dar alguma instrução, para ouvir ele lhe dar alguma advertência. Mas quando ele levanta e desce, ele começa a contemplar a obra que está sendo feita através daquele oleiro em cima de rodas. A palavra relata aquele tempo porque hoje em dia já tem maquinários chamados... Você pode colocar o pedaço de barro em cima, de argila molhado, e dali você pode simplesmente ligar um botão e começa a fazer ali a sua obra em barro, cerâmica, o que seja. Mas naquela época era em cima de rodas. Não sei se você lembra daquela máquina de costura antiga, onde o pé ficava mexendo, a correia começava a mexer, mexia uma roda menor, naquela época das rodas que o próprio Jeremias está falando, que viu que estava ali vendo a ação do oleiro. Era um maquinário feito assim, 3 rodas, a menor, a média e a grande, tudo seguras por uma esteira, tipo aquela esteira que tinha na máquina antiga, que mexia as rodas, a menor em grande velocidade, a segunda, depois a terceira. E aquele pedaço de argila em cima das rodas. Começaram ali a trabalhar o oleiro. E quando ele estava fazendo aquele vaso de barro, a palavra diz bem claro, de barro, caiu de suas mãos, se quebrou, e ele pegou daquela mesma argila, daquele mesmo barro, daquele, vamos dizer assim, resto quebrado, e fez um outro. A Bíblia diz aqui, ó, como ele fazia, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Ele não pegou outra argila, ele não pegou outro vaso,
ele pegou aquele que se quebrou e fez outro. Há de você entender algo muito grande da parte de Deus nessa passagem de Jeremias, falando sobre o vaso do oleiro. Que Jeremias foi no intuito de falar, Jeremias foi no intuito de ouvir alguém dizer alguma coisa, mas quando ele levantou e desceu à casa do oleiro, lá tão somente ele teve que ver. A Bíblia diz que ele estava vendo o trabalho da obra do oleiro que estava sendo feita com as suas mãos. A Bíblia não diz em momento algum que o oleiro falou com ele. Não diz em momento algum que ele falou com o oleiro. Não diz nada disso. Só diz que ele olhou, viu o trabalho e já começou a entender o trabalhar de Deus. Só que há momentos em que Deus começa a falar conosco e nós queremos que Ele fale toda hora. Quando o Senhor passa um tempo em silêncio, dizemos logo que Deus não tem nada com a gente. Chega um tempo que Deus usa profetas para a gente, chega tempo que está tudo em silêncio. Chega tempo que está tudo a mil maravilhas, mas chega tempo que não tem mais nada para se ver de tão bom. E a gente começa a indagar a Deus e dizer assim, será que tu tens uma obra comigo? Mas a Bíblia diz que Jeremias estava olhando e viu o trabalho, que quando aquele vaso que o oleiro fazia quebrou-se, ele pegou daquele resto, daquele argila, daquele barro, daquele vaso que se quebrou e fez um outro, mas não foi outro com outra argila. Entenda, foi com o mesmo quebrado. E a pergunta do Senhor para a vida de Jeremias foi essa: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, és como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E assim acontecera. O Senhor começa a trabalhar na vida de Jeremias, porque Deus queria falar contra aquela nação, queria lembrar, queria mostrar, queria arrancar o que não agradava a ele, queria destruir aquilo que vinha trazendo mal, queria mostrar que a maldade tinha reinado e era necessário um arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de vaso que talvez estava com garranchos, estava rachado, estava com brecha. E o Senhor vem agora, através da sua palavra, do seu ensinamento, levar a Jeremias dentro da casa do oleiro, aonde ele estava, na olaria, para mostrar a Jeremias que o oleiro, o Senhor Jesus Cristo, queria mudar, nosso Deus, a vida de Jeremias. Talvez você diga assim, o que é que Deus quer falar comigo através desse texto? O Senhor está te dizendo nesta tarde que se tu és escolhido de Deus, independente de tu estar quebrado, independente de tu estar faltando um pedaço, independente de tu estar rachado, independente de tu ter caído da mão do oleiro e se quebrou todo, eu quero te dizer na autoridade de Deus sobre a tua vida, a promessa de Deus que Ele te fez, o chamado que Ele te fez desde o ventre da tua mãe, que chamou pelo teu nome e disse, tu és meu, não muda. Porque a essência de Deus é ser fiel. Nós falhamos, nós erramos, mas eu, o Senhor, diz a palavra, não mudo. E o Senhor te escolheu como vaso e alguém não entende, porque apesar de tudo, tu és escolhido. Não é assim, irmã Leide? Apesar de tudo, apesar de alguém tocar, não entender, querer dizer que tu quer ser de ouro, quer ser melhor do que os outros. Mas na mão do oleiro é necessário que eu e você lembre que somos barro. E sendo barro, estamos na vontade dele para fazer o que ele quer, o que lhe apraz, o que lhe agrada. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta tarde, assim como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
O escolhido, ele não escolhe aonde vai ficar. O escolhido, ele não escolhe para onde vai. O escolhido, ele não escolhe onde vai armar a tenda. O escolhido, ele não escolhe, aleluia, que trabalho ele vai fazer. O escolhido simplesmente, o vaso escolhido simplesmente diz: eu sou vaso, dependo de Deus, e é Ele que vai me levar, é Ele que vai me trazer, é Ele que vai agir. Aleluia, aleluia. É Ele que vai tomar a frente da minha vida, é Ele que vai tomar as providências. E o Senhor está dizendo para você, vaso, eu creio que você já está entendendo o mistério do céu. Está dizendo para você, vaso, quem és tu? Caco entre os outros, caco de barro, para contender com o teu Criador. O trabalhar é de Deus, o querer de Deus, o agir de Deus. É Ele que te leva, é Ele que te traz, é Ele que coloca você em cima e tira você de baixo. É Ele que coloca a ferida, é Ele que cura, é Ele que age, é Ele que repreende a dor, a tristeza, a ansiedade. O vaso não pode reclamar de nada. Não pode contender com o Criador. Isaías 45:9. Quem és tu, caco, entre os outros cacos de barro, para contender com o teu Criador? E o Senhor vem te dizer agora, se tu estás quebrado, se tu estás no lugar que tu não estás entendendo, eita, se o Senhor está te moldando, você está quebrado e Ele está pegando o resto, os pedaços de vaso, e está dizendo: farei de ti um outro vaso do resto, do caco, dos pedaços. Farei eu um milagre na tua vida. E vai haver testemunho, vai haver uma história. Vai haver, aleluia, festa. Vai haver transformação. Vai ter milagre, porque quem está na mão do oleiro já se entende. Vai ter local de destaque para ele. O Senhor está permitindo você passar por isso, mas tem um propósito de Deus na sua vida. Ah, mas o meu pai está enfermo, minha mãe está enferma, meu filho está acamado, drogado, ah, minha filha se desviou, minha casa está de cabeça para baixo. Escuta, quem és tu? Caco entre os outros cacos de barro, para contender com teu Criador. O Senhor está te dizendo, o Senhor está te falando ao teu coração agora. Está chegando agora, nossa querida, que o Senhor está falando contigo, vaso. Está dizendo assim para ti: aquieta teu coração. Quem és tu para estar contendendo comigo, crente? Quem és tu para dizer que vai escolher onde é que tu vai? Tu és meu vaso, tu és aleluia, tu estás dentro da minha olaria, e eu faço contigo o que eu quero. Eu te escolhi e tu és escolhido. Mesmo se alguém diga não tem aparência, não tem dinheiro, não tem renda, não tem influência, mas tu és um vaso escolhido de Jeová. E Jeová está falando contigo e está te dizendo tão somente: aquieta teu coração para te dar. Vem receber de mim, vaso, o que eu tenho para fazer na tua vida. Tu és meu, eu te escolhi, te chamei pelo teu nome e estou te dizendo agora: não é tu que escolhe para onde vai, não é tu que diz como vai ser, não é tu que diz assim: olha, vai ser do meu jeito. Não, vai ser do jeito que o oleiro está dizendo. E o oleiro está dizendo para você: faço como quero, ajo como quero, te levo para onde eu quero, eu restauro a tua vida, eu te quebro e faço um vaso novo, eu mudo a tua história, te coloco onde eu quiser. É eu que te pego do caco, dos pedaços, eita, e te faço um vaso novo, e te digo tão somente: foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te separei, foi eu que te coloquei para uma grande obra, foi eu que te disse: agora não temas.
É eu que te digo agora, quieta teu coração. Vede tão somente a minha herança de Deus sobre a tua vida, porque quando a gente está na vontade de Deus, irmãos, a fúria é grande, a tempestade é grande, mas escuta, quem és tu, caco, entre os outros cacos de barro para contender com teu Criador? O Senhor está dizendo, está difícil, tu está quebrado, tu está todo desmontado, mas eu sou o oleiro, eu não vou pegar outra argila não, eu não vou pegar outro vaso não, é você mesmo que está quebrado, eu vou pegar você e vou fazer você outro vaso. Esse outro que eu entendo aqui, é que o que era velho se passou, e eis que tudo se fez novo. Este outro que eu estou entendendo aqui é a mudança de situação na minha e na tua vida. Tá difícil, tá apertado, mas o dono do vaso, o oleiro, está dizendo para você agora, tu és escolhido. Dê glória a Deus, recebe e canta em nome do Senhor Jesus.